Olá! A separação de casais durante a pandemia simplesmente disparou. Os números são alarmantes. Informações sobre divórcio têm sido um dos assuntos campeões de busca no Google. Os casais têm relatado que as incompatibilidades ficaram mais evidentes nesse período de isolamento social. O estresse cotidiano, a divisão de tarefas, a ajuda para cuidar dos filhos tem feito aumentar os conflitos entre muitos casais. Mesmo juntas em suas casas, algumas pessoas disseram se sentir mais sozinhas do que nunca. Na live de hoje vamos abordar esse importante assunto e dar algumas dicas que te ajudarão a atravessar esse momento de crise. Bem-vindo ao canal da Fé. Olá, tudo bem? Bom estarmos aqui juntos novamente. Se você não é inscrito no nosso canal, não esqueça de se inscrever, de comentar. Se achar que o assunto te agrada, então comente alguma coisa, tá bom? E se gostou, compartilhe também com outras pessoas. Hoje nós queremos saber, durante a pandemia, você sentiu alguma diferença no seu relacionamento? Houve alguma crise, algum conflito? Coloque nos comentários abaixo. A gente gostaria de saber se essa tem sido a sua experiência e que pode ajudar também outras pessoas, tá bom? Muito obrigado. Sabemos que a vida a dois não é fácil. Casais sempre terão as suas diferenças e problemas. Eles podem ser pequenos e acabar se tornando em algo que realmente atrapalha e impede a boa convivência. Quando não resolvidos, trazem dor, trazem mágoa, separação e até divórcio. A melhor forma de resolver é parar para analisar e tomar atitudes que mudarão a situação e darão chance de prosseguir. Do ponto de vista religioso, o casamento é uma aliança. Aliança é um comprometimento entre as partes, cada lado com a sua responsabilidade e também com as suas obrigações, cada um com a sua parte do compromisso. Foi o próprio Jesus Cristo que disse: aquilo que Deus uniu, o homem não pode separar. Portanto, do ponto de vista de Jesus Cristo, o casamento é algo indissolúvel, é algo que é feito uma única vez e para sempre. Por isso que existem os votos conjugais que são ditos pelos noivos na hora de trocar as alianças. Você lembra? Diz assim: eu, fulano de tal, aceito você, fulana de tal, como minha legítima esposa e prometo amar-te e respeitar-te na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, por todos os dias da minha vida, até que a morte nos separe. Eu imagino que algumas pessoas talvez estejam rindo nesse momento ao lembrar-se desse juramento. Mas parece que depois de alguns anos de relacionamento, esses votos são praticamente esquecidos. Divórcio, portanto, não é a solução final. Deveria ser a última alternativa após se esgotarem todas as possibilidades. Com o divórcio, não é só o casal que sofre, os filhos sofrem, que são as maiores vítimas desses conflitos. Sem contar, é claro, as famílias e todas as pessoas envolvidas. Segundo os psicólogos, existem algumas razões que produzem a maior parte dos divórcios. E hoje, nesse vídeo, nós vamos abordar algumas delas. São conselhos simples, mas estamos pensando nas pessoas que querem resolver o problema da melhor forma possível e não simplesmente tomar o caminho mais fácil, que é o divórcio. Existe sim uma solução para o seu relacionamento e esperamos que as próximas dicas te ajudem a encontrar outro caminho para resolver esse conflito. Então vamos lá. O primeiro grande conflito que produz divórcio é a falta de confidencialidade. O que é do casal? É do casal. Não precisa compartilhar suas intimidades, suas particularidades com outras pessoas. Nem todo mundo está disposto a expor a própria vida como se ela fosse um espetáculo.
Uma fonte de problema, por exemplo, é falar da vida pessoal com amigos, pelas costas da outra pessoa. Esse comportamento pode ferir o parceiro, causar discussões e levar a relação num caminho de conflito. O que fazer? Para evitar esse problema, a melhor forma ainda é o diálogo. Quando se fala em diálogo, muita gente já sente um frio na espinha e rejeita a proposta rapidamente. Talvez porque dialogar remeta à ideia de discutir a relação, algo tão comum hoje em dia. Mas diálogo não tem nada a ver com discussão. Ninguém nasce sabendo dialogar, mas é um aprendizado contínuo e necessário para toda a vida. Escutar com paciência e atenção necessita de um tempo de qualidade. Deixar o seu cônjuge manifestar tudo o que ele quer dizer. Não fique dando opiniões ou conselhos, mas procure estar seguro de escutar tudo o que o outro tem necessidade de falar. Falem abertamente sobre o que pode e o que não pode ser compartilhado com outras pessoas. E procurem resolver os problemas do casal sem a interferência de pessoas de fora da relação, sejam amigos, sejam parentes. O segundo grande ponto de conflito é a falta de conhecimento ou de reconhecimento mútuo. A intimidade se constrói através do respeito mútuo e poder conhecer o cônjuge melhor do que ninguém, saber o que cada um gosta e o que não gosta. Mas isso tem de ser uma via de mão dupla, ou seja, se apenas um se beneficia disso, a outra parte certamente vai ficar infeliz. Mais cedo ou mais tarde, isso não vai acabar bem. Não há, portanto, lugar para o egoísmo quando a pessoa só pensa nela. Ou seja, são muito daqueles maridos que pensam que a esposa só existe para satisfazer as suas vontades. Mas isso é válido também ao contrário. Casamento é troca, é reconhecimento e respeito mútuo. O que fazer? Novamente o diálogo, ou seja, falar sobre as coisas que nos incomodam, as coisas que nos entristecem, as coisas que machucam o nosso coração. Porque ninguém consegue ler os pensamentos do outro. Explique seus sentimentos sem brigar. Muitos relacionamentos acabam porque alguém acha que o outro tem a obrigação de saber. A mulher ou o marido fica chateado com algo e se cala, se fecha e o outro fica sem saber o porquê. Muitas vezes marido e mulher vão dormir na mesma cama, mas separados, emburrados um com o outro, ou às vezes vai lá deitar no sofá da sala. Que coisa horrível, não é verdade? Por isso existe um conselho bíblico que diz assim no livro de Efésios: não se ponha o sol sobre o seu ressentimento. Ou seja, nunca vá dormir sem antes resolver o problema. Não haja como se fosse uma criança emburrada. O melhor caminho é conversar, afinal, é um caminho que ambos estão construindo juntos. O terceiro ponto de muitos conflitos é a intromissão dos pais. Este problema é semelhante à ausência de confidencialidade. Aqui, um dos membros do casal não apenas compartilha a vida pessoal com os pais, mas também permite que se metam nas questões mais importantes e íntimas do casal. Quando os pais se intrometem na vida dos filhos, a situação normalmente não acaba bem. O que fazer? Mais uma vez é importante colocar limites. Você sabe que todo mundo quer colocar o bedelho na vida dos outros. Todo mundo quer te ensinar a como cuidar dos seus filhos, a cuidar das suas finanças, a cuidar da sua casa, enfim. Está claro que as pessoas não podem e não devem excluir os pais de suas vidas, mas é importante colocar limites de influência para que a intimidade seja preservada. Quarto ponto de conflito são as comparações que um às vezes faz do outro. As comparações constantes nunca dão certo, principalmente quando não são construtivas. Se a outra pessoa está o tempo todo tentando te colocar para baixo ou encontrar um defeito em você, é provável que vocês passem a discutir constantemente, o que pode levar ao divórcio. Sempre acha que o outro é melhor, o marido da vizinha é melhor,
A esposa do seu irmão é melhor. Você acaba fazendo comparações. Ah, aquela pessoa cozinha melhor que você. Essas alfinetadas, né? Esse tipo de crítica, esse tipo de comparação são um dos grandes motivos de separação e de divórcio, quando não gera uma tristeza profunda no coração de um dos dois. Parece que perfeitos são sempre os outros. O que fazer? Se as comparações estão te incomodando, converse com a outra pessoa diretamente sobre o assunto. Para evitar discussões, é importante deixar bem claro que você está incomodado, incomodada. Se a outra pessoa te ama, vai encontrar uma maneira de parar de fazer isso. O quinto ponto, grandes separações, e esse é muito forte, muito pesado, é o abuso físico e emocional. Abuso físico e emocional é uma das principais causas de divórcio. Infelizmente, muitas pessoas não terminam um relacionamento nem em casos graves assim. Não estamos aqui para julgar, mas os psicólogos têm certeza de que viver com uma pessoa que faz chantagem psicológica não faz bem a ninguém. Nessas situações, quando a pessoa finalmente procura ajuda, acaba chegando à conclusão de que a única solução é mesmo o divórcio. O que fazer? Essa é, sem dúvida, uma situação muito séria. Em casos assim, não vale a pena continuar, nem mesmo tentar salvar o casamento. Você sabe que, segundo os especialistas, o importante é terminar logo e sair desse redemoinho de dor e de chantagem emocional para que o trauma não seja ainda maior. Se você acabou de entrar num relacionamento em que o outro mostra esse tipo de comportamento, se é uma pessoa tipo bipolar, ora é uma pessoa maravilhosa, bondosa, que te elogia e no momento seguinte é uma pessoa explosiva e violenta, pode ter certeza que isso não vai acabar bem. Não se engane, essa pessoa é doente e ela não vai mudar. Procure ajuda de um especialista, pois muitos casos de violência doméstica e até feminicídios acontecem exatamente em situações como essa. Em sexto lugar está a infidelidade. Esse é um dos motivos mais comuns dos divórcios. Um cônjuge procura carinho, cuidado, maiores intimidades fora do relacionamento, às vezes é sinal de que o casamento não está indo bem. Isso é claro, tem também as suas exceções. Pesquisas mostram que a infidelidade não é um desvio de caráter, mas um comportamento padrão de muitas pessoas. E por isso mesmo a gente deve detectar isso com clareza. Se você perceber realmente que o seu cônjuge é uma pessoa que não vai mudar, então aí não dá para continuar. O que fazer? Perdoar ou não perdoar uma infidelidade é uma decisão individual de cada um. Os psicólogos dizem que é possível que as pessoas restabeleçam o relacionamento após um episódio assim. Mas, para isso, é preciso esforço de ambas as partes. Além disso, a sinceridade deverá ser rediscutida, em alguns casos até testada. Em sétimo lugar, outro grande ponto de conflito e de separação são os problemas financeiros. Uma pesquisa com mais de 2.000 casais revelou que os problemas relacionados com o dinheiro são os que mais levam ao divórcio. 1 em cada 5 pesquisados afirmou que a situação financeira é a principal causa de discussão em família. E esses números são uma realidade não só no Brasil, mas no mundo todo. Pesquisas mostram que assuntos relacionados ao dinheiro são o segundo maior motivo de separação no mundo, perdendo apenas para a infidelidade. O que fazer? Primeira coisa é entender que a forma como o casal lida com o problema é mais importante do que o problema em si. Isto pode parecer óbvio, mas muitos casais não encaram a questão de frente e perdem muito tempo discutindo. Muitas vezes o estresse provocado é tão grande que o casamento termina em discussões e divórcio.
Não perca tempo procurando o culpado. Em vez disso, use o tempo para buscar solução a dois. Novamente, o diálogo. Tendo em mente algumas mudanças de consumo que podem ser feitas, o próximo passo é colocar no papel os gastos mensais e avaliar se a renda atual é suficiente para pagar tudo. Se não for, faça os ajustes e corte os itens menos prioritários. Veja que o que menos importa é saber quem está certo. Na verdade, o conflito só existe porque todo mundo acha que está com a razão e o outro é que está errado. Sabe aquele velho ditado que em briga de marido e mulher ninguém coloca a colher? Bom, esse ditado é muito conhecido, mas ele não é verdadeiro em todas as circunstâncias. Por exemplo, se houver violência num relacionamento, todos nós devemos sim meter a colher e denunciar. Essa é a obrigação de todos nós. Temos de dar fim à violência contra a mulher no nosso país. Portanto, meu querido, se você sabe de alguma coisa ou souber, denuncie. Gostou desse vídeo? Então compartilhe com alguém. Que Deus te abençoe. Amém.